Agora eu vou analisar a segunda parte de Isaías 6, de 5 a 7. Esta segunda parte, nesses 3 versículos de 5 a 7, mostra o contraste claro entre o pecador, que habita no meio do povo pecador, e a santidade de Deus. Aqui aparece a consciência do pecado. É interessante que se diz da impureza dos lábios, que pode sugerir aqueles cultos ocos, aquelas celebrações formais ou formalistas, como já expus em aulas anteriores. Lábios impuros é uma forma de pronunciar palavras vazias, palavras sem nenhum conteúdo, pela repetição pura e simples. Para mim, muito mais do que apenas o ato de adorar a Deus, de cultuar a Deus formalisticamente ou de forma formal, eu vejo que esses lábios impuros do povo e do profeta são lábios que não professam a palavra de Deus. Isto é, não professam a dignidade humana, não professam a lei de Deus, não professam aquilo que está na Torá de Javé, que é promulgar justiça e proclamar juízo. Outro fator interessante é que ele diz que viu o rei. Novamente, Isaías se dá conta de que o rei de Israel, o rei de Judá, é o próprio Deus, é o Senhor dos exércitos. Só ele é capaz de livrar, é capaz de dar ao seu povo a vitória, o seu braço, mas, sobretudo, de governar o povo e ser o rei que o povo precisa. Portanto, novamente a menção clara ao reinado de Deus sobre este povo. O rito de purificação que acontece no templo é bem interessante, se levarmos em conta que havia todo um ritual de apresentar os carneiros, de apresentar os novilhos para o sacrifício, para a remissão de pecados, para que o pecado fosse expiado. Assim, o homem vai até Deus com um sacrifício pelo pecado. Mas o que ocorre aqui é uma inversão da lógica humana. A inversão é justamente que Deus vai ao profeta para purificar o seu pecado. Deus, através dos querubins, coloca uma brasa viva nos lábios do profeta, para que ele seja purificado, para que o pecado dele seja tirado. E aqui se repete claramente, sem nenhuma dúvida, a palavra iniquidade e pecado. Isso tem relação com o capítulo 1, como nós já vimos. Todo o capítulo 1, de forma que não dá para particularizar nenhum texto. É tudo pecado e todos são pecadores. Portanto, esta segunda parte do texto de Isaías 6 apresenta o rito de purificação de Isaías, que tem relação imediata com a terceira parte, que é o chamado, de fato, e o envio do profeta, que consta nos versos 8 a 10. Leia com atenção e veja que missão terrível essa de Isaías, não é mesmo? Mas vamos falar antes da pergunta de Deus. Essa pergunta aparece também lá na vocação de Micaías. A quem vamos enviar? Quem vai por nós? Em outras palavras, quem vai ser o nosso porta-voz? Pergunta o Senhor. Aqui, o profeta está no conselho divino e ouve a voz do Senhor dizendo algo do tipo: bom, agora é necessário ir a este povo e falar ao coração dele. Em primeiro lugar, a pergunta, quem irá por nós? O profeta prontamente se dispõe dizendo: eis-me aqui. Mas um detalhe importante desse texto é que ele diz: envia-me a mim. Ele não se autoproclama um missionário. Ele não se autoproclama um profeta dizendo: olha, deixa que eu vou, tá bom? Ele diz ao Senhor: envia-me a mim. Desta maneira, a responsabilidade é totalmente de Deus. A responsabilidade de enviar, a unção do envio, como nós dizemos, vem do Espírito de Deus. Isso não faz você lembrar de Jesus na sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4, e de resto todos os profetas que foram ungidos e enviados por meio desta unção? Pense bem, envia-me a mim. O interessante é que Isaías nem sabe do que se trata este envio. Isaías não faz a menor ideia do que Deus tem preparado para ele. E aí vem a dura tarefa do profeta. Você vai ser enviado para endurecer o coração desse povo,
para tapar-lhe os ouvidos, para que eles não se convertam. É impressionante essa colocação de Deus para o profeta, porque ele deve tapar a boca, já que os lábios são impuros. Os olhos e os ouvidos serão tapados e o coração do povo endurecido. Na última parte, Isaías pergunta: até quando, Senhor? Como quem diz, o que vai acontecer? Como isso vai se dar? E aí então vem a quarta parte do relato, que vai do verso 11 ao verso 13, com o tema geral da destruição e do cativeiro. A resposta de Deus para a pergunta do profeta é: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Isaías 6, 11 e 12. Note que isso está bem de acordo com os oráculos do capítulo 1, especialmente com os versos 7 e 8. A vocação de Isaías termina com um toque de esperança. O verso 13 diz: como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Isaías 6, 13. A nota de esperança é o resto, os remanescentes, são chamados aqui de toco e santa semente. Em meio à destruição quase total de Judá e Jerusalém, tem um broto que insiste em florescer. Este é o resto descrito no capítulo 1. Concluindo o estudo de Isaías 6, onde temos o relato da vocação, o envio e missão e a legitimação do profeta, posso dizer que aqui se encontram os principais elementos que foram introduzidos no portal da entrada do livro: a santidade de Deus, o reinado de Deus, o pecado do povo, a destruição e o resto. Assim a gente vai percebendo uma coesão, uma coerência, uma unidade impressionante construída por aqueles que nos deixaram o livro do profeta Isaías como ele está. Até a próxima aula.